Capítulo 1, os fins desejados na vida cristã. O fim da fé é a salvação e o louvor a Deus. Nós estudamos até o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa é a finalidade da fé, a salvação e o louvor a Deus. Agora nós vamos ver, a partir do versículo 12, do versículo 10, o fim das profecias. Qual a finalidade das profecias do Velho Testamento? A finalidade das profecias do Velho Testamento é apresentar a Jesus Cristo, o Messias, Jesus Cristo, o Salvador. E nós temos dos versículos 10 a 12, versículos de grande profundidade. Versículos que, se você compreender isso aqui, você compreendeu praticamente o Velho Testamento todo. E algumas pessoas não se atentam para o fato de que o Velho Testamento não é uma coleção de histórias. O Velho Testamento é um pacto, uma aliança que Deus fez no passado com o povo de Israel, prometendo-lhes prosperidade, terra, trono e o Messias, o Salvador. E esses versículos aqui, dos versículos 10 a 12, eles nos apresentam a finalidade das profecias, que é principalmente apresentar a Jesus Cristo. Aquela profecia que você vê em Abraão, que diz: em ti, completem. Serão abençoadas, serão benditas. Quantas famílias? Todas as famílias. Todas as famílias podem ser abençoadas em Abraão, na descendência de Abraão, que chegaria até Jesus. Mas para que isso acontecesse, o plano de Deus não podia dar nada errado. Não podia ter um aborto na hora ou na mãe daquela genealogia. Teria que ter uma genealogia sem buracos, sem falha, até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Então, quem que controla isso? Quem controla a sua vida daqui para 3.000 anos? Nunca. Você não faz isso nem um dia. E Deus já tinha providenciado toda essa família, porque das 12 tribos de Israel, tinha que vir de uma tribo específica, Judá, e tinha que vir de uma família protegida por Deus durante todos esses séculos e até milênios. E Deus fez isso tudo para apresentar a Jesus Cristo. E eu fico imaginando, e lendo aqui o texto, a gente fica até muito curioso como que os profetas lidavam com as profecias que lhes eram dadas, fornecidas por Deus. Então agora você vai falar isso a respeito do Messias. Quem é esse Messias? De quem ele vai nascer? Quando ele vai nascer? Então eram perguntas que eles tinham. Não é proibido fazer perguntas. Por exemplo, quando Deus falou para Abraão: deixa a tua terra, a tua parentela, dirija-se até a terra que eu vou mostrar. Não era pecado Abraão perguntar-se: onde será essa terra? E se as pessoas desse lugar, não me aceitarem? Então não é pecado fazer perguntas daquilo que nós não sabemos. No entanto, os profetas, eles tinham que falar exatamente aquilo que Deus mandou falar. E vamos ver a partir do versículo 10. Alguém pode ler o versículo 10? Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada.
O fim da nossa fé é este, a salvação da nossa alma. E a nossa salvação está em Jesus Cristo, já sabemos disso. Mas hoje você já tem tudo a respeito da sua salvação e você poderia falar dessa salvação, escrever dessa salvação amplamente. Mas os profetas, eles tinham de Deus uma palavra a respeito da salvação, mas eles tinham muitas perguntas. E por isso então a palavra de Deus disse que a respeito dessa salvação, que não é outra, é essa que você tem, a respeito dessa salvação, os profetas indagaram e inquiriram. Ou seja, eles faziam perguntas e eles faziam investigação. Eu imagino um profeta conversando com um sacerdote. Deus mandou eu falar isso e eu falei isso, mas o que será que quer dizer? E o sacerdote dizia, não sei. Quem na nação poderia saber? Eu acho que ninguém. Mas ele ia perguntando para as pessoas. Ele perguntava para os escribas, pessoas que estavam acostumadas a copiar as escrituras. Tem alguma escritura que vai nos dar uma luz sobre essa salvação, esse ungido do Senhor, o Messias? Então eles indagaram, eles inquiriram, certamente eles perguntaram para Deus também, e Deus não quis falar para eles, não quis explicar para eles tudo que nós sabemos, e eles ficavam, eu não digo que no escuro, né? Mas eles ficavam curiosos. E a responsabilidade de um profeta era falar. Se eles não estivessem entendendo, isso não mudava a ordem que Deus deu para eles, para falarem. Eles profetizaram acerca da graça. Que graça é essa? A graça que nós experimentamos hoje. E eles falavam acerca desse presente de Deus, mas eles realmente não entendiam. Os profetas do Antigo Testamento falaram da salvação do povo de Israel. Nenhuma novidade, porque o povo de Israel é o povo escolhido, então é um povo que é mais do que compreensível que eles seriam salvos. Mas ele também falava da salvação dos gentios. E os judeus, muitos deles entendiam que Deus queria salvar os gentios, mas eles chegavam só até esse ponto. Qual ponto? Deus salva judeus, Deus salva gentios, cada um no seu quadrado. O que eles não entendiam, aí o apóstolo Paulo recebeu a revelação de Deus a respeito do mistério da graça, que isso está em Efésios capítulo 3, era que Deus, além de salvar judeus e gentios, Ele os uniria num só corpo, quebraria a barreira. Isso aí ninguém podia entender uma coisa dessa. Como é que Deus faria isso? Uma vez o profeta Jeremias, ele recebeu uma profecia para ele pegar um bastão, uma vara, e escrever Judá, escrever Israel, depois quebrar. E aí Deus juntaria aquela vara e seria um só povo. Então eles chegavam até essa compreensão. Um dia vai acabar a separação entre o reino do norte e o reino do sul. Israel, Efraim, ou Judá, Sião. Mas eles jamais tinham a ideia que um dia Deus quebraria a barreira entre judeus, povo de Deus de Israel, e gentios, e um dia eles se uniriam. Eles tinham até no templo deles o pátio das mulheres, porque eles não juntavam nem homem com mulher na adoração.
E os achegados, outro dia Jonas e eu estávamos conversando sobre prosélitos, né? Prosélito vem da palavra grega proselk, que quer dizer aproximado. Então, quem eram os aproximados? Aqueles que eram gentios, mas se aproximavam da religião dos judeus. E a gente sabe disso no Novo Testamento. Para ser um prosélito precisava, os homens evidentemente, precisavam ser batizados e circuncidados. Aí eles não se tornavam judeus, mas eles se tornavam aproximados. Então eles poderiam entrar no templo e ficar no pátio das mulheres. Eles não podiam entrar no lugar mais sagrado ali, porque ali era um lugar, um recinto só para os filhos de Abraão legítimos. Havia também os tementes a Deus. Cornélio era um temente a Deus. Temente a Deus era diferente de um prosélito. Ele era também um gentil, ele temia a Deus, abraçava a religião dos judeus, mas por alguma razão ele não aceitava, não queria ser batizado e ser circuncidado. Então, por isso ele não era considerado um prosélito, ele era apenas um temente a Deus. No Antigo Testamento, não sei se o Jonas já tem uma resposta, porque eu não tenho uma resposta para isso, como eram chamadas as pessoas, os gentios que abraçavam a religião dos judeus? Parece que não tinha esse termo temente a Deus e nem prosélito. Eu não sei qual era o termo, se eles tinham algum termo para isso. Mas então, os profetas, eles tinham muitas dúvidas ainda a respeito das profecias do Senhor. Mas as profecias, elas tinham como finalidade apresentar Jesus Cristo. E o versículo 11, leia alguém, por favor. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então o que eles faziam? Eles investigavam. Deus disse para Isaías, por exemplo, você fala assim para o povo, que sobre o ungido do Senhor, nele não havia beleza nem formosura. Ele era reputado como aflito, ferido de Deus. Você vai escrever dos sofrimentos que ele tinha, e através dos sofrimentos dele, das chagas dele, das feridas dele, o povo será curado. Você vai escrever que ele vai morrer. Aí Isaías, ele tinha todo o direito de investigar, mas ele olhava para uma escritura, não tinha nada, olhava para outra, não tinha nada. Aliás, ele era o que mais escreveu, mas aí ele consulta Salmo 22. Aí ele começa a investigar e a perguntar, será que essa passagem que o rei Davi escreveu não tem a ver com o que eu também estou escrevendo, dos sofrimentos do ungido do Senhor? Talvez ele chegasse a essa conclusão. Sim, tem a ver. Mas aí ele parava, aí como que pode ser que o ungido do Senhor que vai nos salvar vai morrer? Como que alguém pode salvar morrendo? Mas aí ele também vai até o Salmo 16 e fala, mas o próprio rei Davi também escreveu que o teu santo não verá corrupção. Será que ele está querendo dizer que esse ungido do Senhor vai morrer, mas não vai ficar morto, vai ressuscitar? E eles tinham muita pergunta para fazer. Mas eles tinham pouco material. Eles só tinham a respeito dos sofrimentos de Cristo, Salmo 16, Salmo 22, um pouco do Salmo 38 e Isaías 53.
e outras coisas, para eles tentarem encaixar com o Messias, tinha que ser muito bom. Os rabinos não incentivavam ninguém a estudar Isaías 53 com um olhar no Messias. Eles tinham algumas interpretações. Eles falavam, não, aqui está falando que é o povo de Israel, o ungido do Senhor é o povo de Israel que vai sofrer e vai morrer. Aí outro rabino discordava, falava, não, é que vai haver 2 Messias, 2 ungidos do Senhor. Um vai ser um que vai vir e vai morrer, aí vem um outro, que esse vai ser o de verdade mesmo, que vai reinar sobre toda a terra. Então eles mesmos não entendiam, tanto é que o eunuco, ele estava naquela carroça, Filipe o parou e perguntou para ele o quê? Entendes o que lês? Claro que não. Como que eu vou entender? Ninguém me explica, mas ele estava vindo da onde? De Jerusalém. Ele veio de alguma festa. Lá não tinha gente para explicar? Naqueles dias de festa eles tinham barraquinhas dos rabinos. Assim como tem barraca de cocada, barraca de coisa, eles tinham a barraca do rabino, onde as pessoas tinham perguntas e elas podiam fazer para os rabinos, e os rabinos estavam ali para responder as perguntas. Será que ele não tinha dúvida sobre isso? Certamente que tinha, e eu acho que ele já tinha perguntado, mas não obteve a resposta satisfatória. Agora você imagina profetas lá do passado investigando, e não de qualquer jeito, investigando atentamente. E qual era a pergunta deles? Qual é a ocasião? Quais são as circunstâncias em que isto vai acontecer? O Espírito de Cristo estava neles, é o Espírito Santo, né? Estava neles, mas mesmo com o Espírito do Senhor tomando conta dos profetas para falarem, o Espírito não revelou para eles a interpretação desse texto. Mas a Bíblia diz que eles estavam fazendo isso de antemão. Antemão quer dizer com antecedência. Eles estavam presenteando você e eu. Os profetas estavam dando um presente para você. E o presente deles era meio estranho, né? Porque era um presente fechado e eles estavam te dando um presente fechado. E se alguém perguntasse, o que tem aí nesse presente? Não faço a mínima ideia. Não é para mim, mas Deus mandou eu dar esse presente para as pessoas lá do futuro, nós. E era um testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que viriam depois do sofrimento. Não era essa a pergunta do eunuco? Ele estava, o Isaías, né? O eunuco estava perguntando para Filipe a respeito do texto de Isaías 53. E ele perguntou, ele está falando, completem agora para mim, de si mesmo ou de outro? Então o próprio eunuco que estava no meio dos judeus, veio de uma festa deles lá, ele não tinha essa resposta. Se ele não tinha, o profeta lá no passado também não tinha. O profeta foi ordenado falar dos sofrimentos de Cristo. Davi foi ordenado falar Eloi, Eloi, completa também. Lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Então eu acredito que Deus ia colocar Davi numa situação em que ele ia falar essas palavras, ele ia se sentir abandonado por Deus. E era o sofrimento de Davi, mas tinha algumas coisas lá também. Deus não vai deixar o seu santo ver corrupção. Davi falando aquilo, será que ele pensava, será que não vou morrer? Será que eu serei como o Elias? Será que eu serei como Enoque? Talvez ele fizesse essa pergunta.
Mas Pedro falou para todo mundo, como todos sabem, podia apontar, ali está o túmulo de Davi. Nós sabemos que ele morreu, ali estão os ossos dele. Então, os profetas, incluindo Davi, que foi de certa forma um profeta também, eles não sabiam do que eles estavam falando. O Messias vai sofrer, mas o Messias vai ser glorioso também. É uma agonia querer saber uma coisa e não conseguir, né? Não ter material suficiente para pesquisar e para ter uma resposta. E hoje nós só vamos até o versículo 12. Alguém pode ler o versículo 12? Antes de ler, nós também sofremos com relação ao futuro, né? Porque nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para nós de forma palpável como temos hoje, né? Isso. Então, as glórias futuras também para nós quase que um mistério, muitas coisas. Como vai ser o céu? Como serão as ruas? Né? A Bíblia fala lá das ruas de ouro, mas a gente tem um monte de pergunta. O anticristo, nós vamos ver o anticristo, daí depois nós vamos subir? Tem um monte de pergunta. Mesmo que a Bíblia já fala das profecias, mas tem muita coisa aí que está cheia de buraco para nós, no entendimento. Bem observado. E o que nós fazemos? Você encontra muitos crentes hoje perguntando, talvez você já recebeu essa pergunta, né? E aí, você acha que Jesus vai vir quando? E Jesus já falou para não marcar tempo. A gente é tentado a querer saber mais. E os profetas também. Eles queriam saber mais, mas Deus não revelou para eles. Versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Só versículo difícil, Pedro, né? E aqui ele diz, o apóstolo Pedro, ele fala que a eles foi revelado. A eles quem? Os profetas. Os profetas do Antigo Testamento foi revelado. Então se foi revelado eles sabiam. Não, peraí. Foi revelado não para eles. Não foi revelado para eles. Mas para vós outros, ou seja, para nós. Não foi revelado para eles, mas foi revelado para nós. O apóstolo Paulo disse que a maneira de interpretar as Escrituras é comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Veja, hoje você tem já a notícia e o acesso à palavra de Deus que Jesus morreu na cruz, cumprindo todas as profecias. Aí você pega esse ensinamento e aí você compara com Isaías 53. Resultado, eureka. Você sabe o que quer dizer eureka? Então um filósofo estava tomando banho na banheira e pensando num assunto que eu não me lembro qual exatamente, né? Aí ele saiu e ele esqueceu até de colocar roupa, né? Ele saiu na rua e gritou, eureka! Quer dizer, eu achei, eu descobri. Então nós também, nós estamos falando, eu descobri agora, eu descobri o que significa Isaías 53. Isaías, queria falar para você, mas fica tranquilo que ele já está sabendo agora nessa altura. A gente vai conversar com Isaías, né? E aí, Isaías, como foi seu sofrimento? Quando você escreveu lá aquele texto, né? Ele vai falar para nós um pouquinho da agonia que ele sofreu. Mas a palavra de Deus diz no versículo 12 aos profetas, né? Davi também, os outros profetas, não foi para eles, mas para nós. Eles ministravam as coisas. Ministrar quer dizer servir. Então você pode afirmar o seguinte: os profetas te serviram. Olha aqui que coisa, né? Imagina você numa mesa onde a comida vai ser servida. E aí vem o garçom. Quem é o garçom? O rei Davi, o Isaías. Eles serviram a mesa para você. Então nós temos uma
um privilégio muito grande. Eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. E foi anunciada por quem? Bom, para mim foi foram coisas anunciadas por vários pastores, por vários presbíteros, vários pregadores da Palavra de Deus, desde que eu era criança, professoras de escola dominical, anunciaram as verdades para mim. Deus usou todas essas pessoas. Foram anunciadas agora por aqueles quem? Que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então o Espírito Santo, que foi enviado do céu, trabalhou na vida da sua professora de escola dominical, seu professor de escola dominical, o seu pastor, o seu evangelista. Várias pessoas pregaram para você e o Evangelho chegou até você. Então o Senhor, através dessas pessoas, com o Espírito Santo trabalhando na vida delas, pregaram o Evangelho para você. E quando elas pregaram o Evangelho para você, o que elas falaram? Elas falaram que, pela palavra, que você é um pecador, falaram que o pecado te separou de Deus, falaram que Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz e ele ressuscitou, e dessa maneira você tem o Evangelho. Essa é a essência do Evangelho. Eles pregaram o Evangelho. E olha quem mais entra aqui que não está sabendo das coisas. Os profetas do passado não sabiam o que eles estavam falando sobre os sofrimentos de Cristo. Hoje você sabe tudo. Tudo que você precisa saber para a salvação do Evangelho, você sabe. Então você acabou se tornando mais completo do que o próprio profeta Isaías. Mas olha aqui que Deus fala também, que mais alguém queria saber a respeito de algumas coisas do Evangelho que não souberam. Quem são? Os anjos. O anjo é muito mais poderoso que a gente, muito mais sábio que nós, mais forte. E aqui diz que os anjos, eles não têm o que você tem, porque os anjos anelam. Anelar quer dizer desejar. Não é que eles anelavam, eles ainda estão desejando hoje, lá no céu. Eu não sei qual a frequência disso, mas os anjos, eles gostariam de perscrutar. Essa palavra tem sido mal compreendida. Então as pessoas, não sabendo o que é perscrutar, elas acabaram falando que os anjos queriam pregar o Evangelho. A Bíblia não está dizendo isso. Mesmo porque em algum momento anjos pregarão o Evangelho do reino na tribulação. Mas os anjos queriam perscrutar. A palavra perscrutar, assim em português mesmo, ela quer dizer sondar, entrar fundo, esquadrinhar, investigar ali dentro o que tem. Agora, a palavra grega para isso é uma palavra que tem o sentido que eles usam de alguém no parapeito de uma casa, olhando para baixo. O que está acontecendo ali? Então ele tem uma visão do alto, mas mesmo assim ele não sabe o que está acontecendo. Então os anjos do alto, eles olham para você que tem o Evangelho, que experimentou o Evangelho, e eles estão tentando entender. O que eles querem entender? Não é propriamente o Evangelho, isso eles já entendem. Porque o Evangelho é que Cristo veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o Evangelho. Mas o que eles gostariam de entender é o que se passa dentro de uma pessoa que aceitou o Evangelho. Porque eles nunca tiveram essa experiência. Para ter a experiência da transformação do Evangelho, você precisa estar perdido. E aí você aceita o Evangelho e há dentro de você uma transformação. Os anjos nunca ficaram perdidos.
aqueles outros já não são anjos, mas são demônios, né? Mas os anjos de Deus, eles nunca se perderam para depois serem resgatados e experimentar essa gratidão pela salvação. Os anjos, eles não agradecem a Deus pela salvação deles. Eles agradecem pela salvação nossa diante de Deus. Mas eles mesmos, eles não têm essa experiência. E eles gostariam, não de ter a experiência, mas eles gostariam de entender o que acontece. Porque os anjos também são limitados. Eles não podem entender isso. Aí você pode dizer, mas se for assim, então Deus também. Mas a Bíblia nunca diz que Deus quer entender o que aconteceu conosco. Porque Deus sabe o que aconteceu conosco. Porque Ele conhece todo o nosso ser. Ele esquadrinha a nossa vida. Perscrutar é esquadrinhar. Então, sonda-me, ó Deus. E conheces. Então Deus já nos esquadrinha, Deus já nos conhece tudo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deus que esquadrinha os corações, Ele já conhece. Os anjos não conseguem esquadrinhar o que está acontecendo em você, sondar o que está acontecendo dentro de você. Então Pedro foi fundo, hein, gente? Para um homem iletrado como ele era acusado pelos fariseus, ele foi bem profundo aí no Evangelho, nas coisas de Deus. Qual o fim das profecias? É o Salvador Jesus Cristo, que os profetas não entenderam. As profecias precisavam funcionar igual um relógio que nunca quebra, um relógio funcionando mesmo. Eu lembro de algumas coisas, mas vou citar só uma em que a genealogia de Jesus ficou comprometida. Foi Tamar. O marido de Tamar morreu. E de Tamar viria alguém que faria aquele elo da corrente até chegar em Jesus. Então, Deus pode fazer de outra maneira, mas precisava de Tamar ter um filho. Judá deu uma enrolada nela, né? Prometeu um filho, o outro se tornou perverso e tal, até que ela usou de alguma artimanha e conseguiu a semente de Judá. E Judá gerou um filho. Quer dizer, ela gerou um filho de Judá. Tem toda aquela história que vocês já conhecem, né? E dela nasceu Pérez. E se você procurar lá em Mateus, está na genealogia Pérez. Então, esse elo dessa corrente precisava existir. Deus precisava, por assim dizer, né? Deus precisava desse elo, que era Pérez, para que essa corrente chegasse até Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, as profecias não podem ser desprezadas. Deus as cumpriu completamente, independente das pessoas compreenderem ou não, independente de Abraão, né? Não compreender, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, com medo o faraó, né? Não é faraó, é Abimeleque, parece que era um título também. Abimeleque tomar Sara como esposa e matá-lo. Ele tinha medo disso. Então, de várias maneiras, pessoas tiveram medo de perder a vida, perder a descendência, e dessa forma não nasceria o Messias. Mas Deus controlou tudo isso. Como Tamar, que ela quase não teve filho, né? E nasceu Pérez. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, até chegar no descendente Jesus Cristo. Sendo que a primeira profecia para isso foi Gênesis 3,15, da semente da mulher, né? Então Deus
Ele fez com que tudo cooperasse para nós termos essa salvação. E usou profetas que foram os nossos garçons. Se hoje você está tomando desse banquete, você deve muito aos profetas que trabalharam, mesmo sem entender, mesmo sem ter o salário deles. E Deus abençoou a todos nós através desses profetas. Deus abençoe a vida dos irmãos, que saibam que as profecias não podem ser desprezadas, precisam ser estudadas, entendidas, valorizadas, porque é aí que está a segurança que nós temos no Senhor, que toda a palavra dele é cumprida. Vamos orar? Nosso Deus, louvamos pelos profetas que o Senhor levantou no passado, que trabalharam por nós, para que chegasse até nós a Tua Palavra, pudéssemos confirmar com outras Escrituras e cumprimentos de profecias, e assim nós exaltamos, porque temos um Evangelho muito inteligente, uma palavra totalmente encaixada, uma profecia com a outra, e fazemos muito bem em compreender e estudar. Ainda, Pai, precisamos entender muito mais. Nós sabemos que o Senhor já está nos dando vários vislumbres do que acontecerá no futuro também. E nós cremos no Senhor e queremos glorificar o Teu Santo Espírito por trabalhar nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.